Hey guys, how are you doing today? E pessoal, como é que vocês estão? Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarem aqui. É muito legal saber que vocês sempre voltam para escutar alguma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Tudo que eu falo aqui é a minha mais humilde vontade de contribuir para o processo de aprendizado de todos vocês, ok? Hoje eu vou falar para vocês de uma coisa que às vezes soa como se fosse um milagre. Mas eu já disse para vocês num vídeo aí para trás que não existe milagre para aprender nada. Muito menos idioma, que requer prática. O que eu vou estar falando para vocês hoje são técnicas que você pode aprender em média 100 palavras diariamente. Nossa, 100 palavras? Sim, 100 palavras ou até mais. Então eu vou estar falando nesse vídeo sobre como você pode expandir seu vocabulário, as precauções que você tem que ter para que isso não fique uma coisa assim, sem orientação, meio que na louca, né? E também os passos que você tem que tomar para que esse processo seja organizado dentro da sua cabeça, ok? Antes de mais nada, por favor, deixa o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo de vocês que esteja estudando, dá uma olhadinha no Instagram, tem bastante informação lá para vocês, e dá um pulinho no Facebook também. Lá eu compartilho vídeos, compartilho curiosidades, compartilho sites interessantes para o seu estudo, dou várias dicas lá também, alright? Ok, eu disse 100 palavras por dia, ou mais, ok? Eu digo que tem como aprender 100 palavras por dia porque eu usei essa metodologia quando eu estava estudando russo. Eu falo um pouquinho de russo também. Да, я говорю чуть-чуть по-русски. É verdade, eu falo um pouquinho de russo. E qual foi o hack? Qual foi a manha que eu utilizei? Eu busquei primeiro conhecer as palavras e as formas que as palavras têm. Mas o que você está falando? A primeira dica que eu deixo para vocês é entender todas as formas de uma palavra. Isso é tão empolgante para mim, tão empolgante, que para mim é uma coisa assim que eu fico doidinho só para explicar para vocês. Olha como é que é. Quando você pega uma palavra em inglês, muitas vezes você não se atenta por fato da palavra que você está olhando, ela poder ser tanto um substantivo quanto um verbo. A palavra, por exemplo, water, claro, é água. Mas se você usa isso como um verbo, to water, você está falando aguar. Então, a palavra water, ela pode ser o substantivo água ou o verbo aguar. A mesma coisa acontece com a palavra milk. Milk pode ser substantivo, leite, e to milk pode ser ordenhar, tirar o leite, milk. Muito maluco, né? E existem outras. Você pode pegar book. Book é livro, mas to book é agendar, registrar, fazer a reserva de alguma coisa. Então, sempre que você se deparar com uma palavra nova no seu estudo, muito provavelmente essa palavra também é um verbo. Procure saber que se tem como aplicar essa palavra tanto como substantivo como verbo, ok? E aí você já está duplicando as suas possibilidades. Era para ser um substantivo só ou um verbo e você já tem dois, ok? Excellent. E outras palavras muito simples do seu cotidiano também são substantivos e verbos, ok? Ok, pessoal, agora a segunda dica que eu tenho para dar para vocês. Essa segunda dica é o sufixo T-I-O-N, shan. Isto no português seria o são. São é o sufixo. Então, pessoal, isso é uma dica que ajuda demais. Muitas palavras dentro da língua inglesa, elas terminam com esse sufixo, shan. Então, você pega a palavra comunicação, communication. Você pega a palavra dedicação, dedication, transmissão, transmission, ambição, ambition. Então existem várias palavras que têm essa terminação, que têm esse sufixo shan. Se você prestar bem atenção, você já vai estar aumentando o seu vocabulário simplesmente porque você prestou atenção nesse fim, nesse sufixo destas palavras, ok? E eu estou deixando mais exemplos para vocês de palavras comuns que têm essa terminação e que são bastante presentes, que vocês vão estar vendo com muita frequência e que você já pode pegar e já pode agregar ao seu vocabulário. Beleza, pessoal? E a terceira dica? Qual a terceira dica para a gente aumentar o vocabulário? Essa terceira dica é interessante. Sempre que você pegar uma palavra nova, de curiosidade mesmo, vai no Google Images e digita essa palavra. Às vezes você vai ver uma imagem que você vai fazer alguma conexão, alguma correlação, e que você nunca mais vai esquecer o porquê dessa palavra ser o que ela é. E algumas situações são engraçadas. Como, por exemplo, você pega a palavra cruise.
Cruise é cruzeiro. Mas se você escrever cruise no Google, algum momento ali você vai ver o Tom Cruise, que é o nome do ator. Aí você pensa, nossa, cara, o cara chama Tom Cruzeiro. O nome do cara é maluco, mas você pegou Cruise. Seguindo essa ideia dos atores, você pega a palavra cage, que significa gaiola. Cage, gaiola. Você vai lá no Google e escreve Cage, e em algum momento ali você vai ver a foto do Nicolas Cage, que é o ator, Nicolas Cage. Ninguém pensa que o nome do cara é gaiola, mas só que a palavra cage é o sobrenome do cara e você não vai esquecer mais. Outra situação é a palavra ram. Você escreve ram no Google Images, você vai ver um carneiro. Mas em algum momento ali você vai ver o Dodge Ram, que a gente fala de Dodge Ram, mas é o Dodge Ram, aquela caminhonete gigante da Dodge. Então fica interessante você fazer essas pesquisas que você já alia, você já correlaciona a palavra à imagem e isso fixa na sua cabeça também. E a quarta dica? Qual é a quarta dica? A quarta dica é para você checar pelo menos 2 significados de cada palavra nova que você quer aprender. Por que disso? Porque como vocês sabem, vocês já devem estar até com raiva disso, existem vários significados e aplicações para a mesma palavra em inglês. Existem muitas formas de você aplicar a mesma palavra em diferentes contextos. Vai ser sempre a mesma palavra, só que ela vai estar com significados e funções diferentes. E por isso é que é muito importante você checar pelo menos 2 significados para cada palavra que você está aprendendo. Gente, date pode ser o substantivo data, uma data, né? Um dia, uma data. Pode ser um encontro romântico, date, to go on a date, ir em um encontro romântico, né? Ter um encontro romântico, to date, sair com alguém. E date também é a fruta, tâmara. Não é uma fruta muito comum pra gente, só que na Ásia e no Oriente Médio é uma fruta muito comum, date. Então aí você viu data, encontro romântico, ir no encontro romântico e tâmara. 4 aplicações para a mesma palavra. Por isso que é tão importante você ver pelo menos 2. Você já vai estar dobrando as suas possibilidades de vocabulário e você já vai estar se protegendo contra possíveis situações embaraçosas ou confusas que você pode ter por causa desta palavra. Tem outra palavra também muito comum que tem várias aplicações. Se você pegar a palavra miss. Gente, miss pode ser o verbo perder, faltar alguma coisa, miss a class, miss work, você perdeu a aula, você perdeu o trabalho, você não foi no trabalho, né? Você pode usar ela como sentir saudade, to miss someone, I miss my mother, eu sinto falta da minha mãe. Como senhorita, né? Moça, né? Miss, e o sobrenome dela, Miss Robinson, senhorita Robinson. E aí a gente já viu 3 usos para essa mesma palavra, miss. Conseguiu entender o porquê dessa dica? O tanto que é interessante? E aí, gente, como eu falei para vocês, 100 palavras ou até mais, é só você ver que você pode multiplicar a mesma palavra e aí você já está tendo um monte de palavras nesse seu vocabulário novo, mas você tem que crescer de maneira organizada, ok? A quinta dica, pessoal, é sobre a quantidade de palavras que são parecidas entre o inglês e o português e todos os outros idiomas, né? Como eu comentei para vocês, eu estou estudando russo. Então você pega, por exemplo, a palavra caligrafia. Em português, caligrafia. Em inglês, calligraphy. Em russo, caligrafia. Então essas palavras são muito parecidas. E existem outras. Eu vou comparar aqui português e inglês. Por exemplo, a palavra organismo, em inglês você fala organism. A palavra secretário, secretária, em inglês é secretary, que é muito parecida também. A palavra animal, animal. Instinto, instinct. E tem outras palavras que eu vou deixar do lado também para vocês verem o tanto que elas são semelhantes. E essas palavras você pode pegar para o seu vocabulário. Aposse-se dessas palavras, ok? E a próxima dica? Qual é a próxima dica? Outra dica muito importante também, e eu não entendo por que às vezes os alunos não fazem isso, quando você vê uma expressão que você gostou, pega para você e começa a usar. A língua não tem dono, gente. Essa é que é a coisa mais mágica de tudo. Qualquer um pode se apossar de qualquer coisa dentro da língua e tornar aquilo parte da sua personalidade. Por exemplo, a palavra congratulations. Congratulations significa parabéns. Mas eu, particularmente, eu não falo congratulations. Eu acho a palavra muito longa. Então eu falo só way to go. Way to go. Way to go. Falando rápido, esse to vira r. Então fica way to go. Eu passei a falar assim. Igual a palavra of course. Of course, sure, of course. Eu não fico falando of course e sure. Não tem problema nenhum com essas palavras. Eu falo absolutely. Absolutely. Porque em algum momento do meu aprendizado eu vi essa palavra, achei legal e peguei ela para mim. Então quando você assistir um filme, você viu que tal expressão funciona em tal situação,
Pega para você. Pega porque você vai estar agregando e você vai estar moldando essa personalidade dentro da língua. Se você achou a expressão legal, não tem nada de errado com ela, não é grosseira, não é mal educada, pega ela para você. Torne ela parte da sua personalidade, ok? Uma outra dica que é muito interessante é sobre os falsos cognatos. Você tem que ter muito cuidado porque essas palavras realmente podem confundir completamente a outra pessoa que você está conversando e alterar completamente o sentido da sua frase, ok? A palavra prejudice, não significa prejudicar, e sim preconceito. E tem várias outras palavras. A palavra pretend, que é um falso cognato famoso aqui no Brasil, não é pretender, e sim fingir. E eu vou deixar aqui uma lista de outras palavras e os significados para que vocês fiquem atentos, vocês já anotem aí, para que vocês não esbarrem e não tenham problemas com essas palavras, ok? Então, conforme eu prometi no início desse vídeo, que ficou um pouquinho meio longo, é o seguinte, estas 100 palavras diárias não necessariamente são 100 palavras que são escritas completamente diferentes, mas porque as palavras na língua inglesa têm tantos significados diferentes, é possível que você aprenda 30, 35, 40 palavras e você tenha 300, 400 aplicações destas palavras. Essa que é a magia da técnica. Você tem que crescer de maneira organizada na sua cabeça e, conforme eu já falei para vocês, ser sempre curioso e sempre manter contato com o idioma. Ok, guys? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui, por favor. Inscreva-se no canal se você não fez isso ainda. Aciona o sininho, né? Para que você tenha notificações de quando fizer um vídeo novo. Dá uma olhadinha no Instagram, tem um monte de informação para vocês lá sobre vários tópicos dentro do aprendizado da língua inglesa. E dá uma olhadinha no Facebook. Lá eu coloco vídeos, dicas interessantes, sites que eu acho legal, eu compartilho lá com vocês. Outra fonte de dicas para que você aprenda inglês da melhor forma possível. That's it, guys. Thank you so much for being here, and I really hope to see you next video. Bye!